Só para a gente começar, né, a falar um pouco, nós temos o famoso caso do Titanic, né? O Titanic tem lá algumas informações sobre os passageiros, dizendo qual que é a classe, se pagou bilhete, se não pagou, e aí quem se salvou e quem não se salvou. Existe esse registro daí, incluindo sexo, idade, né, classe social, cabine que estava, e com base nessas informações da base de dados do Titanic, a gente consegue predizer quem sobreviveu e quem não sobreviveu, né? Ou quem iria sobreviver e quem não sobreviveria. É um caso muito famoso esse daqui também, é um clássico da utilização para estudos, né? Começando então, importando as nossas bibliotecas, que já são as bibliotecas que a gente já usa, né? Esse daqui também eu peguei lá de um GitHub da vida, um CSV, já está disponível. Então, só para trazer os dados, eu quero mostrar os dados, né? Para a gente ver. Olha aqui que legal esse tipo de dados. Esse daqui fala o código do passageiro, se ele sobreviveu ou não, né? De qual classe ele pertence, então tem lá os números das classes, o nome do passageiro, o sexo dele, a idade. Aí ele tem esse CIBSP que eu não sei, esse parte que eu também não sei, mas dá para a gente descobrir depois, o número do ticket, o ferry dele, a cabine que ele estava e se ele embarcou certinho ou não, né? Quando a gente roda esse data frame, você começa a perceber aqui que existem algumas coisas que a gente já pode fazer. Como já está disponível para vocês, eu já vou dar uma ideia se vocês quiserem treinar, né? Eu posso fazer aqui já a modificação desses valores, né? Então, eu já posso fazer uma modificação desses valores. Por exemplo, né? Se eu quiser ver aqui quantos sobreviveram, né? Vou lá no Survival e verifico qual que é a quantidade de zeros e uns, né? Então, eu só tenho valores zeros e uns. Beleza, se eu fizer um value count sobre isso, eu vou ter aqui que de 891 registros de passageiros, nós tivemos 549 não sobreviveram e 341 sobreviveram. Então você vê que foi um desastre, realmente muita gente veio a falecer, mais de 50% veio a falecer. E aí a gente pode fazer a separação, brincando lá, separando os nossos dados em treino e teste, mesma coisa, estou separando 20% de teste. E agora existe, né, alguns campos que não são interessantes, né? Que é o passageiro ID, o ticket, o nome, a cabine, são coisas que não me interessam. Eu poderia ver a cabine, por exemplo, para ver quem que estava na mesma cabine, né? Seria uma coisa legal de ver, para verificar se quem estava na mesma cabine sobreviveu, mas não é tão significativo. Então, arranquei esses caras daqui. A gente vai verificar que tem alguns valores vazios, então rodando, vamos ver se tem valores vazios. Olha ali, a idade tem vários valores que não foram preenchidos, a cabine também tem vários valores que não foram preenchidos. Então a gente tem muitos valores não preenchidos nesses dois daqui. Como tem muitos valores preenchidos, nós podemos fazer uma técnica agora. Se eu limpar, isso daqui vai ser muito impactante, né? Então, se eu limpar a idade, vai ser 177 registros que eu vou perder, que pode se somar aos 681, e aí vai ficar ruim. Então, uma boa técnica seria fazer um preenchimento dos vazios. Então, usando aqui um fio NA, que o fio é preencher, o NA é o vazio, né? Preencher os valores ausentes, né? Então, preencha os valores ausentes com a média do valor das idades. Então, como eu não tenho as idades, eu vou calcular a média das idades. Então, train age.min, estou falando lá, na minha base de treino, eu estou pegando as idades e calculando a média. E aí, por que é legal fazer essa separação? E olha que legal, que os valores que serão preenchidos no treino podem ser e devem de ser diferentes do valor médio das idades do teste, porque eu estou pegando de forma aleatória os dados. Então, rodando isso daqui, eu já estou usando em place para gerar dentro mesmo, né?
ele já vai colocar nos valores ausentes a média da idade. Se você olhar aqui, eu coloquei um train, drop NA, eu estou mandando apagar, drop apagar, os valores ausentes em qualquer ocorrência, e ele apaga. Já fez. Se eu rodar novamente isso daqui, então deixa eu executar, você vai ver que o DF, né? Deixa eu ver aqui. Se eu rodar para o train, você vai ver que o train agora, olha lá, tá limpinho. Não existem mais dados faltantes. Beleza, se não existe mais dados faltantes, nós temos tudo preenchido. O que vai nos sobrar é fazer agora a conversão de variáveis categóricas em variáveis numéricas. Um exemplo aqui de uma possível codificação é eu pegar, ao invés de criar colunas, como a gente fez no exemplo anterior, eu pegar agora esse valor daqui e atribuir um número a ele. Então, dependendo da quantidade de ocorrências, eu posso transformar uma coluna numérica, uma coluna categórica em uma coluna numérica. Essa possibilidade pode ser feita, por exemplo, como a gente tem aqui, male, então, se o sexo é igual a masculino, coloco 1, se não, coloco 0. Embarcado igual a S, coloco 0, se igual a C, eu coloco 1. Embarked igual a Q, eu coloco 1 ou 2, né? Tem S, C e Q. S0, Q1 e C fica 2. Posso rodar isso daqui. E nesse momento que eu rodo, existe uma transformação considerável já na nossa base de dados. Olha só como que ela ficou. Só exibindo. Viu? Número. Será que está legal realmente? Vamos ver. Train.info. Olha aqui. Inteiro, float, inteiro, float. Lembra que eu tinha falado no exemplo anterior que ele era só de objetos, ficava ruim? Se agora eu rodo um train, só para mostrar, né, ponto describe, olha só que legal. O describe nosso agora, ele é mais significativo. Ele, quando é só dados categóricos, né, textos, ele mostra ocorrência, repetição, unicidade, né? Agora que eu tenho dados numéricos, ele mostra a contagem, a quantidade de linhas ocorridas, né? A média, desvio padrão, o menor valor, os quartis e o maior valor. Lembrando que o segundo quartil, o 50%, ele também é a mediana, né? Então, ele vai mostrar a mediana dos dados aqui. Tem a média, a mediana, desvio padrão, valor máximo, valor mínimo, 25%, 75%, lá os quartis. Isso daqui é informação valiosíssima para a gente poder começar a analisar os nossos dados. Por que que é interessante isso daqui? Porque a gente pode verificar se de uma coluna para outra existe uma discrepância muito grande. Com os mínimos ao máximo, o mínimo 25, 50, 75 e o máximo do valor, né, o maior dos valores, a gente pode verificar se os nossos dados estão distribuídos de forma homogênea ou se um determinado, ele vai lá, em um determinado momento, ele está vindo o mínimo 25%, 50%, 75%, e aí do 75% para o máximo, ele dá uma incrementada absurda. Então, a gente pode identificar também se os nossos dados podem ter valores muito discrepantes que podem ser entendidos e tratados como outliers, que são os valores fora do padrão, fora das curvas da vida, e talvez a gente possa trabalhar. Outra coisa interessante é, como a gente tem várias colunas, elas estão exibidas aqui lado a lado, com os seus valores mínimos e médios, você pode ver se uma coluna não destoa muito de outra. Então, por exemplo, se eu tenho um valor 0,00 e um valor que é milhares. Por quê? Porque existem algoritmos que não se dão bem com essa grande diferença de valores de coluna. Na hora da aplicação, esse cara muito grande, esse cara muito pequeno,
Esse cara muito grande pode influenciar e ele vai derrubar o pequeno, e o pequeno passa a não ser significativo, e ele se baseia somente no valor grande, acabando transformando o seu algoritmo num algoritmo enviesado, estragando a sua análise. Aí a gente vai ver outra técnica depois, que vai ser a normatização dos dados, a gente normatizar os dados, transformar os dados em uma única faixa de valores, para que esse problema não ocorra. Fica aí a dica, então, espero que tenha dado um pouquinho de vontade de conhecer esse dataset daqui do Titanic, e a gente vai fazer ele na próxima aula.